Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Vitor Santos. Sejam muito bem-vindos aí novamente ao canal Fragmentos de Sucesso. Peço a vocês que se inscrevam, deixe seu like e compartilhe para que possa estar ajudando no crescimento do canal e para que esse conteúdo possa estar ajudando mais pessoas. Pessoal, na aula de número 1 nós falamos sobre os padrões de candles, correto? Que nada mais é que as velas japonesas, né? Diretamente ditas sobre as bíblias dos candles, certo? E agora nós falaremos também sobre os padrões de candles, mas as suas formações gráficas do que eles representam dentro do mercado financeiro, né? Porque como eu disse na aula anterior, os padrões gráficos, né, eles são uma junção, uma unificação do que três candles juntos eles podem estar realizando. Então vamos dar início. Primeiro, nós estaremos falando, né, que nossa aula que nós iniciamos foi sobre o martelo, né, o candle martelo. Vou mudar a cor aqui para ficar melhor. Este é o martelo. Pessoal, o martelo ele tem a sua representação, tá? Com relação ao mercado, dependendo do lugar onde ele possa aparecer, tá? Vamos supor, observando a tendência, como eu já expliquei para vocês sobre a tendência de baixa e tendência de alta, macro, média, micro e nano no vídeo anterior, né? Num dos vídeos anteriores, nós temos a correção do preço. É uma tendência de baixa. Se porventura vocês visualizarem uma estrutura de um padrão de candle dessa forma, é uma tendência de baixa, desenhar para vocês, é uma tendência de baixa, e vocês visualizarem um martelo aonde o corpo é de 2 a 3 vezes maior do que o candle na parte superior, ok? Então vamos colocar aqui que o pavio tem que ser cerca de 70% do candle maior para ser considerado um martelo, ok? Então, quando há uma formação de um padrão gráfico, que esse padrão gráfico ele é formado por um candle de força vermelho, certo? Um martelo para alta em uma tendência de baixa e um próximo candle de força, há uma grande probabilidade de reversão de tendência para que o preço continue dando continuidade, né, à sua alta. Há uma grande probabilidade. Mas assim, com relação à tendência macro, é preciso observar, porque o mercado ele nos mostra o que está acontecendo no momento, certo? E isso é uma grande característica de observação para se dar uma grande atenção. Por exemplo, se porventura você visualiza, né, em uma tendência de baixa brusca, uma macro, por exemplo, e uma média, e você está fazendo as suas análises em uma micro, é muito mais correto vocês, após o martelo, esperar uma confirmação do candle. Nasceu o próximo candle. Este candle aqui estará fazendo a confirmação. Na abertura do candle, do próximo candle, o que vai acontecer? Ele buscará uma região entre 30%, 50% ou 70% do candle anterior, para que depois possa estar dando continuação aí a sua alta. Compreenderam? Por que isso, Vitor? Porque dessa forma, você, em uma tendência de baixa macro e uma média, e você está fazendo suas análises e operações, por exemplo, no tempo gráfico de 1 minuto, o que acontece? Tem uma implicância muito grande em questão de que, após um martelo desse aqui, depois de um gráfico de tendência de baixa, depois de um padrãozinho de uma tendência de baixa,
este candle aqui, ele pode sim representar aí um candle de força, mas há uma grande probabilidade desse próximo candle aqui também retornar, fazendo o que? Fazendo a negação, tá, do padrão gráfico. Ele está negando a probabilidade de que o padrão ele venha a fazer com que o preço, né, ele se torne uma tendência de alta, ou uma micro ou uma nano tendência de alta. Vocês conseguiram compreender? Então há uma grande diferença entre você fazer esse tipo de avaliação, entendeu? Então é por isso, dessa forma, após a confirmação do padrão gráfico do candle, do martelo, é preciso que você espere uma confirmação do candle. Após isso, o próximo candle, sim, assim que ele fizer sua abertura, e se ele abrir e buscar de imediato as regiões de 30%, 50% ou 70% do candle anterior, vocês fazerem uma entrada, que eu vou explicar nas próximas, né, nas aulas futuras, como é que funcionam os gatilhos de entrada, para que você possa estar obtendo o seu lucro aqui de resultado dentro dessa análise de padrões de candles e gráficos dos candles. Compreenderam? Agora, também nós podemos fazer a seguinte avaliação com o mesmo candle, formando o mesmo padrão, só que dessa vez ele estará em uma tendência de alta, ok? Aqui o martelo ele é representado pelo martelo de alta, ok? Já em uma tendência em que o gráfico está sendo elevado para alta, se porventura vocês visualizarem um martelo nesse formato aqui, há uma grande probabilidade também de reversão de tendência. Tá bom, pessoal? A formação pelo candle, um candle de força de alta, representado pelos touros, e um candle vermelho de baixa, representado pelos ursos, há uma grande probabilidade de reversão de tendência, né, fazendo com que o preço desça para baixo. E quando há essa formação gráfica, aqui com esses três candles, ele tem, né, e se dá o nome de homem enforcado, pessoal, tá? Aqui vocês podem observar. Lembra aquela época, né, que tinha lá o homenzinho, a forca que vocês faziam, que vocês brincavam de forca? Pois é, pessoal, é mais ou menos esse homenzinho aí, tá? Corpinho, a perninha ali e os bracinhos dele, né? Era a forquinha, lembra? Pois é. Essa aqui é a representação do homem enforcado para este gráfico aqui, ok? Isso tem uma representação de característica muito importante também. Por quê? Porque todas as vezes que o gráfico ele está em uma tendência alta, uma tendência de alta, nesse caso, e vocês visualizam um padrão de candle dessa forma, tá? Em um topo, ele chama-se homem enforcado, tá, ok? Então isso representa que o preço, né, pode vir ter uma queda brusca aí, tá? Uma próxima observação que vocês precisam saber também sobre o homem enforcado, ok? Em uma tendência macro, de alta, por exemplo, para que vocês, né, não peguem a sua entrada, né, uma macro e uma média, por exemplo, não pegue sua entrada aí contra a tendência, correndo o risco de acabar estopando dentro do mercado financeiro. A mesma regra se aplica na tendência, né, de baixa, onde tem um martelinho de alta, representando aí, né, uma reversão de tendência momentânea. Pode ser uma momentânea reversão de tendência ou pode ser a esticada de uma longa tendência. Pode ser, tá bom? Então a mesma coisa, pessoal, tá? Se porventura vocês visualizarem uma tendência macro e média de alta, ok? E aí vocês se deparam com o homem enforcado, é mais fácil esperar vocês conseguirem visualizar o padrão gráfico do candle, né, que é o homem enforcado, esperar a confirmação desse próximo candle, tá, ok? E aguardar o que? Aguardar, né,
quando o próximo candle nascer, que geralmente ele pode buscar aí até 70% do candle anterior e depois continuar descendo. Então essa é a minha visão, tá? Com relação à análise dos padrões de candles e seu comportamento gráfico, tá ok? Para o nosso martelo. Então, né, observando, conseguimos analisar o gráfico da seguinte forma: em uma tendência de baixa, né, o martelo de alta, ele está indicando o que? Está indicando uma reversão de tendência. Ele está finalizando a tendência anterior que estava vindo, né, que era uma tendência de baixa. Já o martelo, ele aparecendo numa tendência de alta, tá? Ele está finalizando momentaneamente ou definitivamente, certo? Ou definitivamente aquela tendência anterior de alta. E aí pode estar dando início a uma nova correção de tendência, que muitas vezes isso aqui pode acontecer também, né, que mais para frente eu vou estar explicando para vocês aí nas ondas de Elliott, tá? Nas ondas de Elliott e na teoria de Dow, mas isso será mais para frente, tá, pessoal? Então, com relação ao nosso martelo, é isso que eu tenho para passar para vocês, ok? Lembrando, pessoal, só mais uma vez, deixa eu só recordar para vocês aqui, tá? Existe o padrão de candle, tá? O padrão de candle, e existe os padrões gráficos dos candles, que são formados por 3 candles, tá ok? Não se esqueçam disso, tá bom? Não vamos esquecer disso. Ok. O nosso próximo candle que nós vamos falar será sobre o martelo invertido,